certo? Então, são os teoremas de Wilson e o teorema de Fermat. Esses dois teoremas, eles estão relacionados aí com essa parte de congruência que a gente está vendo, e eles são bastante importantes para a gente fazer esse tipo para fazer exercícios um pouquinho mais complexos do que a gente vem fazendo até agora, né? Então, dá para a gente resolver, ampliar um pouquinho mais as possibilidades, né, gente, da gente resolver exercício de congruências, tá? Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é sobre o teorema de Wilson, tá? Esse teorema fala o seguinte: se P é um número primo... Não sei se é para todo mundo, mas para mim tá travando. Travando? Tá travando, pessoal, para vocês? Bastante. Peraí, deixa eu abrir a porta aqui. Tô no quarto. Abri a porta aqui, gente, vê se vai continuar. Se continuar, vocês me avisam, tá? Olha só. Então, ambos os teoremas que a gente vai ver estão relacionados com números primos, tá? Então, a gente vai relembrar alguns conceitozinhos de primos e para a gente demonstrar esse teorema. Olha só. Então, o teorema de Wilson fala o seguinte: se P é um número primo, então P menos 1 fatorial vai ser congruente a menos 1 módulo P. Tá? Então, esse é o primeiro teorema que a gente vai demonstrar. Tá travando, gente? Melhorou? Melhorou. Melhorou? Beleza. Tá. Então, o que a gente vai provar aqui nesse teorema? Que esse produto aqui, né, P menos 1 fatorial, é o produto de quê? De 1 vezes 2 até P menos 1, né? Então, a gente vai provar que esse produto é congruente a menos 1 módulo P, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui a gente tem esse produto desses fatores. O que acontece? Esses fatores, a primeira observação importante que a gente tem que ter aqui em mente é que todos esses fatores, o 1, o 2, o 3, o P menos 1, eles são primos entre si com P, tá? Por que eles são primos entre si com P? O P é um número primo, né? Esses fatores aqui, todos eles, são menores do que P, certo? Se todos os fatores são menores do que ele, então os únicos divisores que eu teria para o P é 1 e P, né? E todos os outros aqui são menores do que P. Então, eles não vão ter nenhum divisor em comum além do 1, né? Então, todos eles são primos entre si. Quando a gente fala que os números são primos entre si, o que a gente tem? Que o MDC entre eles é 1. E aí, o que acontece? Então, olha só, a observação que a gente tem é a seguinte: existe um único J pertencente ao conjunto, né, desses fatores aí, 1, 2 até P menos 1, tal que Jx é congruente a 1 módulo P. Então, isso aqui é uma congruência linear. A gente viu na aula, né, em uma das aulas passadas, que a congruência linear, né, esse tipo de congruência linear aqui, ela tem uma única solução, né, se o MDC entre o J, no caso, e o P for 1. E no caso aqui a gente vai ter, né? Como a gente acabou de ver, todos eles são primos entre si, o MDC entre eles é 1, então eu sei que essa congruência linear aqui só vai ter uma única solução. Bom, então, o que acontece? Se essa congruência linear só tem uma solução, o que significa? Vocês lembram também de uma das aulas anteriores que a gente tinha que quando um produto entre duas classes dava 1, a gente falava que elas eram inversas,
Então, o que isso aqui está me dizendo? Que todos os números desse conjunto possuem um inverso, um único inverso, né? E esse único inverso está aqui dentro desse conjunto, tá? Só que existem alguns números que eles vão ser inversos deles mesmos. Estou gravando sim, Sibeli. Alguns números são inversos deles mesmos. Então, vamos ver quais desses números aqui desse conjunto são inversos dele mesmo. Ixi, peraí, gente. Pronto. Então, se a gente tiver o j igual a x, né? Ou seja, um número que é inverso dele mesmo, o que a gente tem? Se j é igual a x, nessa congruência linear, vai ficar o quê? X ao quadrado congruente a 1 módulo p. Então, se x ao quadrado é congruente a 1 módulo p, passando para a notação de divisores, né, a gente pode escrever como? A gente pode escrever que p divide x ao quadrado menos 1, né? Certo? Se p divide x ao quadrado menos 1, a gente pode escrever x ao quadrado menos 1 como x menos 1 vezes x mais 1. Certo? Tudo bem até aí, gente? Sim. E aí, um dos resultados lá da aula de números primos é o seguinte: se p é primo e eu tenho p dividindo esse produto, esse número primo ou ele vai dividir x menos 1 ou x mais 1. Tá? Então, como p é primo, p divide x menos 1 ou p divide x mais 1. E o que isso implica? P dividir x menos 1, na notação de congruência, é a mesma coisa de falar que x menos 1 é congruente a 0 módulo p, né? Essa primeira linha aqui. E falar que p divide x mais 1, na notação de congruência, é falar que x mais 1 é congruente a 0 módulo p. Os únicos valores daquele conjunto lá, daqueles elementos, né, de 1 até p menos 1, que satisfazem essas congruências, são esses aqui. Então, x menos 1 é congruente a 0, o único valor de x que dá certo aqui é o x igual a 1. Então, se eu colocar x igual a 1 aqui, eu vou ficar com 1 menos 1, 0, 0 é congruente a 0 módulo p, né? Daquela lista de valores lá daquele conjunto, o único que é congruente a 0, que vai dar certo aqui, né, nessa segunda equação, nessa segunda congruência linear, x mais 1 congruente a 0 vai ser o p menos 1. Então, se eu substituir aqui, p menos 1 mais 1 congruente a 0, módulo p. Com o que eu vou ficar? P congruente a 0, módulo p. Sim, né? P é congruente a 0, módulo p. Porque p divide p. Tudo bem? Então, olha só. O que isso significa dizer? Os únicos fatores, né? A gente partiu do ponto, né? A gente estava buscando os valores que eram inversos a eles mesmos. E os únicos que a gente encontrou daquela lista foi o 1 e o p menos 1. Tá? Ok, tá, mas o que eu posso fazer com isso? Então, a gente tem que o 1 e o p menos 1 são congruentes a eles mesmos. Com os outros, a gente pode parear, tá? Então, vai sobrar todos os outros do meio ali daquela lista, né? E com esses outros do meio, a gente pode parear e escrever que o produto deles é congruente a 1 módulo p. Vou fazer um exemplo aqui, só numérico, para vocês entenderem, que tá no livro. Deixa eu pegar aqui, peraí. Olha só, se eu tenho p igual a 13,
eu vou escrever 13 fatorial, né? 13 fatorial seria o produto, né? De 1 vezes 2 até 12. O que eu tô fazendo? Eu tô pegando esse conjunto de fatores, né? O 1, o 2, o 3 até o 12. Se eu pegar esses números, não sei se vai caber aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Eu vou colocar aqui todos os inversos deles. Ó, o inverso do 1 é ele mesmo, né? A gente acabou de provar isso. E o inverso do 12, né? Que era o P menos 1, também é ele mesmo. Os outros serão esses aqui, ó. O 7 é o inverso do 2, tá? Se o 7 é o inverso do 2, o 2 é o inverso do 7, tá? O 9 é o inverso do 3. Se o 9 é o inverso do 3, 3 é o inverso do 9. O 10 é o inverso do 4. Então, boto 4 aqui. O 8 é o inverso do 5. E o 6 é o inverso do 11. O que está acontecendo aqui? Se eu pegar o 2 vezes 7, 2 vezes 7 é congruente a 1, né? Eles são inversos. Se eu pegar 3 vezes 9, 3 vezes 9 é congruente... Opa, 9. 3 vezes 9 é congruente a 1. Ó, 3 vezes 9 é congruente a 1 módulo 13. 3 vezes 9 não é 27? 27 menos 1 é 26. 26 divide 13. 13 divide 26, né? 27 é congruente a 1 módulo 13. Então, todos esses produtos que dá 1, eu posso substituir por 1 nesse produto. Então, olha só como é que vai ficar. Do 2 até o P menos 2, eu vou sempre ter pares que vão dar 1. Como a gente acabou de ver aqui nesse exemplo numérico. Como a gente acabou de ver aqui na demonstração também, né? Então, olha só. Que nem a gente viu, ó. O 2 vai ser congruente, vai ser inverso de algum número que está aqui, módulo P. O 3 vai ser inverso de algum número que está aqui, módulo P. Só o P menos 1 que vai ser congruente a ele mesmo, né? E o 1 que vai ser congruente a ele mesmo. Então, esse produto do meio aqui, a gente pode colocar que ele é congruente a 1. Multiplicando ambos os lados da congruência por P menos 1, a gente vai chegar nessa linha de baixo. Então, eu tenho 2 vezes 3 vezes P menos 2 até P menos 1 é congruente a P menos 1 módulo P. Beleza. Mas o que é 2 vezes 3 até P menos 1? Não é P menos 1 fatorial? Opa, faltou um fatorial aqui. Não é P menos 1 fatorial? E P menos 1, vou fazer aqui do lado. P menos 1 não é congruente a menos 1 módulo P? Por que P menos 1 é congruente a menos 1 módulo P? Porque P é congruente a 0, né? E o 0 é o elemento neutro. Então, P menos 1 é congruente a menos 1. Então, eu substituí essa parte aqui por P menos 1 fatorial. E essa parte aqui, como eu sei que P menos 1 é congruente a menos 1, eu substituí por menos 1 e demonstramos o teorema. Então, P menos 1 fatorial, sim, é congruente a menos 1 módulo P. Tá? Então, esse aqui é o teorema de Wills. Tudo bem, gente? Entenderam a demonstração? Tá me ouvindo? Travando? Tá travando mais não, né?